Estamos no ar, estamos no ar. Olá, meus amigos, boa noite, bom dia ou boa tarde, de onde você estiver. Você que vai nos assistir ao vivo, você que vai nos assistir em outro horário, em outro momento, outro dia, né? E você também que vai nos assistir em off. É muito importante a presença de todos vocês da maneira que vocês acharem melhor, né? E estamos, então, iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de setembro de 2023. São 19 horas e 22 minutos. E hoje nós vamos falar aí sobre as eleições para o Conselho Tutelar que acontecerão aí, enfim, né, em todo o Brasil aí, né? E também vamos falar sobre o marco temporal, né? O Congresso Nacional, a parte do agronegócio, né? Está em pé de guerra aí com o STF, porque o STF derrubou o marco temporal. E essa ala do agronegócio, aí, enfim, articulou-se e votou a favor do marco temporal. Então, está em impasse e isso nós vamos conversar aqui, né? E tem mais uma ainda, né? Os 3 senadores do Paraná votaram a favor do marco temporal. Os 3 senadores. Então, esse papo aí nós vamos seguir adiante aí, né? E mais antes disso, a gente avisa que você pode participar aí nesse espaço democrático, né, com perguntas, sugestões ou críticas construtivas, civilizadas, elas serão aceitas e serão lidas aqui, né? E para conversar conosco, né, lá direto da cidade de Codó, no Maranhão, né, tá o Marcelo Marcelino, ele é cientista político, sociólogo, professor, a gente sempre está falando das titularidades dele aqui, né? Então, eu peço para você, Marcelo, né, como que você está aí, como está o clima aí na cidade de Codó, no Maranhão, como é que está a coisa aí? E já para esquentar os tamborins, enquanto depois eu vou compartilhar na minha página pessoal, para você comentar, falar aí sobre as eleições do Conselho Tutelar, que deverão acontecer aí dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, né? Para a escolha, claro, dos conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil, né? E também eu digo aqui que, historicamente, estas eleições, Marcelo, ela tem uma baixa adesão. Em média, 3% do eleitorado comparece para votar. Daí eu já aproveito para perguntar para você o que você teria a comentar sobre esses conselhos, qual a importância para a sociedade, e, se possível, senão depois eu lembro, porque muitas perguntas também não são passíveis de esquecimentos, né? Qual seria o motivo dessa baixa adesão? Boa noite, seja bem-vindo, é com você. Então, boa noite, meu caro, querido amigo Chicão Somavila, e seu grande programa, O Ponto da Política, que há muito tempo, há muitos anos, vem trazendo um debate sério e necessário à sociedade brasileira. Mesmo que através de um município em que o Chicão se encontra, que atualmente é Piraquara, né? Ele estava em Pinhais, residindo, aí ele foi morar em Piraquara, e as pessoas podem imaginar, a princípio, que o programa, por estar numa região metropolitana de Curitiba, no município menor, ele não tenha uma importância, uma relevância maior, mas muito pelo contrário. Os programas, eles têm uma relevância não para o município de origem, mas sim pela forma, o conteúdo, como os interlocutores atuam
de forma a elucidar as questões nacionais e internacionais na política, na economia, na educação. Então, o programa do Chicão, ele traz de muito tempo já pautas relevantes demais para a sociedade brasileira que muitos programas da mídia corporativa, né, quase praticamente todos, eles não trazem esse tipo de debate justamente porque acaba influenciando as pessoas positivamente para a sociedade, mas negativamente para os meios de comunicação tradicionais que querem manter o poder ideológico, o poder político sobre a sociedade, fazendo com que as questões não sejam discutidas da melhor forma possível. Então, o programa do Chicão, ele traz essa perspectiva crítica, polêmica, reflexiva, tão necessária, ainda mais nos dias de hoje. Adentrando ao assunto, antes de mais nada, inclusive, você perguntou de como é que está aqui Codó, município próximo, inclusive a Teresina, no Piauí, apesar de estar no Maranhão. Agora, nesse momento, são 33 graus de temperatura. Hoje chegou a 36, 37. E a temperatura habitual, esta já de muitos meses. Desde maio para cá, a temperatura é 34, 35. E daqui para frente, de setembro para frente, ela tende a aumentar, ficando em 37, 38, 39, batendo nos 40 graus, que é típico da região equatorial que nós estamos no Brasil. Tá quase igual aqui, a temperatura aí está quase igual aqui, ó, estamos com 13. Aqui. É uma temperatura bem parecida com Curitiba, Sudeste. Quase igual. Engraçado, né? Esses dias atrás estava 32, 33. Em São Paulo estava 36,5 no jogo do São Paulo com o Flamengo. Lá em São Paulo baixou para 15, 16. Em Curitiba está 13. Então está uma festa, né? É isso aí. E aqui não muda. Aqui a temperatura é mais ou menos estanque. Ela não tem essa abrangência, esse grau de diferenciação da menor para maior temperatura, né? Ela é menor em termos de amplitude. Então, você pega lá madrugada aqui em Codó, 27 graus, 26, assim, no mais baixo nível de temperatura. Aí vai até 36, 37, então é de 10 graus. Aí em Curitiba, às vezes, está 13 de manhã, aí já está 27 à tarde, ou choveu, já esfria, a temperatura cai 15 pontos percentuais, 20 pontos e 20 no termômetro. Né? Eu falo assim, 15 pontos percentuais no mínimo, né? 10% é o que cai no mínimo, 15, mas pode cair 20, 30, 40, até 50% a menos do que estava antes, num dia antes, né? É uma coisa impressionante. Essa questão dos conselhos tutelares, vamos entender que são 5.570 municípios no Brasil. Os conselhos tutelares nasceram após uma discussão na Constituição de 1988, que foi promulgada em 5 de outubro. A partir dela, sentiu-se a necessidade de discutir questões relacionadas à defesa da sociedade em os mais variados órgãos possíveis. Um deles foi o Conselho Tutelar, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Teve também o PROCON, que são todos os programas em defesa do consumidor, em defesa das crianças, e esses estatutos, eles surgiram no bojo da Constituição de 88. E aí eles foram sendo criados e foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. E eles vieram justamente para proteger as crianças, os adolescentes, das dificuldades, das disparidades, da desigualdade socioeconômica no Brasil, das dificuldades as mais variadas possíveis que os adolescentes, as crianças se encontram, as condições de existência, não só na escola, mas também em casa, nos ambientes que envolvem a família. Então, ele foi algo muito progressista
após a Constituição de 88. Então, o ECA, a criança e adolescente, começou a ser protegida através desse estatuto criado em 1990 e um órgão para isso foi criado, né? Que são os conselhos, né? Os conselhos tutelares. Mas, dos anos para cá, principalmente, eu não quero retomar aspectos históricos, senão a gente demoraria muito tempo. Mas, dos tempos para cá, do golpe de Estado em diante, principalmente, os conselhos tutelares, eles foram, de certa maneira, usados mais estrategicamente ainda pela direita e pela extrema-direita, como trampolim de eleições municipais, os mais variados distintos municípios brasileiros. E o que vai acontecer também aí, em Piraquara, em Pinhais, em Curitiba, aqui em Codó, aí inclusive mais no sul, né, sul e sudeste, onde você tem, digamos que espaços onde o bolsonarismo cresce mais, né, assim se desenvolveu mais, ele está sendo usado como trampolim para as eleições para a extrema-direita. Aí envolve pastores evangélicos, outras vertentes da Igreja Católica, outras religiões, que inclusive atacam religiões relacionadas ao povo afrodescendente, né? Isso é muito comum, utilizado o Conselho Tutelar para atacar outras religiões e para abastecer esses indivíduos que ascendem aos conselhos tutelares com uma ideologia contrária ao desenvolvimento da própria família, ao acolhimento da própria família. Então, crianças que têm essa vertente religiosa diferenciada são atacadas, né? São deixadas à margem de verificações, averiguações de violações, né? Inclusive violações sexuais, violação dos direitos da criança. Então, a pauta do conservadorismo, a pauta da extrema-direita nesses últimos anos cresceu demais com essa vertente de pegada contrária à forma progressista como a sociedade poderia se encaminhar. Isto é, liberdade religiosa para todos, a defesa realmente das crianças e adolescentes contra o abuso infantil, o trabalho infantil, abuso sexual da criança e adolescente. E esses conselheiros tutelares da direita, da extrema-direita, eles não têm esse olhar diferenciado para esse tipo de encaminhamento. E também utilizam isso de forma oportunística para ascender em espaços eleitorais nas eleições municipais, seja para vereadores, como também prefeitos dessas regiões aí que o Chicão se encontra. Na verdade, todas as regiões, né? Mas mais no sul e sudeste, onde a questão do bolsonarismo, a extrema-direita, está mais organizada, né? Está mais forte. Exato. Por isso que é importante as pessoas se interessarem, né? Os progressistas também se interessarem pelas eleições dos conselheiros, analisarem bem, ver, né? Qual que é a cabeça, quem que está apoiando determinado candidato, etc. e tal, para que realmente tenha-se um corpo equilibrado, digamos assim, dentro de um conselho tutelar, né? É isso aí. Vamos para frente, então, aqui. Oi? Desculpe, só um detalhe, só. Só queria acrescentar o seguinte, que haja visto que nós também temos o despreparo dessas pessoas que ascendem ao conselhos tutelares, sabe? O despreparo não só da direita, mas da esquerda também. Tem muita gente despreparada que não está preparada para assumir um posto, né, de tão importância e de tão estrategicamente passível de encontrar nesse tipo de lideranças algo que encaminha a sociedade para se desenvolver melhor na comunidade, sabe? É um despreparo muito grande da maioria das pessoas que ascendem aos conselhos tutelares no Brasil afora. E sabe o que eu vejo, eu venho observando toda vez que tem um computador está ficando assim, espaço de armazenamento, essas configurações,
Puta, eu vou ter que liberar espaço aqui, depois eu vejo isso aqui. Viu, Marcelo? Eu vejo assim que a imprensa mesmo, a grande imprensa, ela não dá muita bola para as eleições tão importantes que são essas eleições dos conselhos tutelares, né? É pouco falada. Até os jornais, os sites progressistas também não, ao menos eu não tenho visto, ouvido ou visto divulgarem essas eleições, a importância que é, o porquê que tem que ter, qual que é a função do Conselho Tutelar, por isso essa baixa adesão. Tomara que essa adesão aumente agora aí e tenhamos uns conselhos tutelares aí equilibrados mesmo, não? Ah, pois então, mas infelizmente, Chicão, o que acontece é que essa pauta aí e esses defensores da moral dos bons costumes, eles estão capturando esses conselhos tutelares através das igrejas aí, né? As igrejas evangélicas, né? A gente não está querendo dizer com isso que todo evangélico tem esse tipo de comportamento, atitude. Não, é que infelizmente muitas dessas igrejas elas adotaram uma postura muito politizada, né? No sentido da direita, né? Uma programação política muito direitista, né? E acabaram também influenciando em grande medida esses conselhos tutelares, né? Para que eles não fizessem um trabalho mais correto possível dentro de princípios democráticos e de princípios da defesa da criança e do adolescente, independente de qualquer coisa. Mas isso não é, infelizmente, visto por esses grupos que assumem o controle dessas instituições. Legal, legal, legal. Eu vou mostrar uma matéria aqui, Marcelo, que é sobre o Ricardo Salles. Ele ironizou a fala do presidente do partido dele, do PL, sobre Flávio Dino. Eu sei, você tem uma opinião sobre o Flávio Dino e tal, mas eu vou mostrar aqui, veja só a cabeça do pessoal, enfim, né? Para a gente começar esse. Deixa eu te mostrar aqui, eu vou trazer aqui, depois eu vou te. Aí. Olha aqui, ó. Vamos ver se ela vem. Está vindo. Então, veja só, Marcelo, olha aqui, ó. Ricardo, ó, do Metrópole, né? Da coluna do Paulo Capelli, do site Metrópole. Ricardo Salles ironiza a fala de Valdemar sobre Flávio Dino. Diz aqui, o ex-ministro, deixa eu ajeitar isso aqui, que está pequeno. O ex-ministro de Bolsonaro, deputado federal Ricardo Salles, ironizou Valdemar Costa Neto, desculpe, que é presidente do PL, por fala sobre Flávio Dino. O parlamentar comentou em entrevista de Valdemar à CNN, na qual o dirigente, afirmou que o partido, abre aspas, deve votar a favor, fecha aspas, de Dino, caso o atual ministro da Justiça do governo Lula seja indicado ao STF. Salles, em uma social, escreveu, ó, o maior partido de direita do Brasil, quarto deputado mais votado de São Paulo, com 640 mil votos. Salles foi vetado da disputa à prefeitura em São Paulo. Valdemar tem se mostrado favorável à recondução do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Enfim, o que eu queria mostrar é essa matéria, né, que sobre o Ricardo Salles. Em relação ao Ricardo Salles, especificamente, né, e o Valdemar, a briga, digamos, ou esse confronto, o que você teria a dizer sobre esse desentendimento dentro do partido do Bolsonaro aí, sobre a indicação do Flávio Dino? Pois então, ali está ocorrendo já há muito tempo algumas cisões, né? Porque isso já veio à tona quando o próprio governador de São Paulo, atual, ele acabou tendo algumas rusgas com o Bolsonaro, né? Quer dizer,
está tendo uma dificuldade ali de alinhar algumas diretrizes dentro da pauta entre a extrema-direita e a direita tradicional. Isso daí é reflexo da crise, da polarização política no Brasil e da crise do sistema político brasileiro, né? Que, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco, essa crise ela vai se ampliar, fazendo com que ocorra uma polarização entre um Congresso Nacional e o Judiciário. Mas não vamos entrar nisso agora já de imediato, mas adiantando que esse tipo de disputa ela vai aumentar até chegar no seu auge em 2026, nas próximas eleições presidenciais. Provavelmente está acontecendo uma disputa interna pelo poder. E essa disputa pelo poder é aquela coisa, né? Ela vai, evidentemente, mostrar as garras internamente. É um partido muito grande, que é o PL, que é um partido com 99 deputados, né? É um partido que mais elegeu deputados do Congresso Nacional. E aí ficou o espólio do Bolsonaro, né? Isso aí é o espólio do Bolsonaro. O Bolsonaro, por enquanto, a princípio, ele está inelegível, né? E aí você tem uma disputa para ver quem que vai herdar esse cabedal político todo aí que o Bolsonaro deixou, né? E aí quem que vai tomar conta dos espaços de poder internos ao PL e internos também, não só a legenda, mas também a extrema-direita, né? Porque a extrema-direita também vai ter que se alinhar à direita, eles estão percebendo isso daí. Porque um não pode conviver sem o outro para derrotar a esquerda em 2026. Mas, ao mesmo tempo, eles vão querer uma preponderância política. Nesse cabo de guerra, o que vai acontecer? A disputa ali é grande. E tem muita coisa ainda para ainda se desdobrar a partir disso daí. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu ver aqui uma outra matéria, que nós vamos entrar aqui na seara aí do marco temporal, que é muito importante, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu vou. Estou aqui, estou ali. Caramba, fugiu daqui. Tá aqui. Outra, é difícil a coisa aqui, cabra. Deixa eu pôr aqui também. Então, eu tenho uma matéria aqui para mostrar. Deixa eu ver se eu trago ela aqui. Essa aqui, ó. Primeiro, eu tenho uma matéria para mostrar aqui. Eu não sei se não vão derrubar minha live, mas eu vou trazer parte. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, apenas eu vou ler um pedaço e vou botar apenas um pedacinho ali para a gente ver, tá? Ó, esse aqui é do G1. Ex-delator acusa Moro no STF de usá-lo para investigar desembargadores, juízes e ministros no STJ. Matéria aqui, ó, de 28, né, de hoje, atualizada há 2 horas. Tony Garcia entregou os documentos relacionados ao seu acordo de delação com as tarefas que teriam sido encomendadas, pelo ex-juiz Moro. Pelo ex-juiz. E Moro diz que gravações não envolvem pessoas com foro e tal, e tal, e tal. Essa aqui é a Daniela Lima, já vou botar aqui. Ó, documentos até então sob sigilo da 13ª Vara de Curitiba revelam que Sérgio Moro corroborou um acordo de colaboração premiada que previa grampear, monitorar e levantar provas contra colegas da magistratura paranaense, que tinham foro privilegiado e estavam fora por força de lei do alcance dele como juiz federal. O hoje senador diz que a acusação é infundada e que não existem gravações de pessoas com foro. Então, eu quero ver aqui, ó, eu vou tentar mostrar um pedaço aqui, tá? Dessa Daniela Lima aqui. Da 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara de Sérgio Moro, quando juiz, há quase 20 anos, sem que viessem a público, sem conhecer a luz do sol, revelam qual foi ali, digamos, a matriz dos acordos de delação conduzidos pelo ex-juiz. Então, eu não posso mostrar toda a matéria, que senão pode me derrubar por questões de direitos autorais, pode derrubar a live, sabe? Mas é isso aí. Eu vou deixar... O que você tem a dizer, Marcelo,
sobre a situação do Sérgio Moro aí agora, com essas delações. É uma coisa que já vem há dias, né? Eu vou deixar a matéria aqui para você ir comentando, né? Está aqui, ó. Está aí o Sérgio Moro em entrevista ao estúdio e tal, enfim. O acordo foi celebrado em dezembro de 2004 e pessoalmente supervisionado, checado e monitorado por Moro ao longo dos anos. E o documento, agora enviado pelo delator ao Supremo Tribunal Federal, mostra que a colaboração previa, entre outras coisas, que o réu usasse escutas ambientais em encontros e conversas com políticos e juristas para obter informações sobre desembargadores do Paraná e ministros do Tribunal de Justiça. Então, essa aqui é uma matéria, vou mostrar, do G1, da Globo, e a matéria está aqui, né? Matéria do G1, blog da Daniela Lima. O que você tem a falar sobre isso? É muito rolo, não é verdade, Marcelo? Mas vamos pensar bem aqui, né, Chicão? Isso tem 20 anos praticamente, né? 20 anos significa que esse cara está blindado, né? Ele estava blindado. Porque uma pessoa, vou colocar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, essa pessoa, ela não faria isso sozinha. Ela só conseguiria fazer isso se estivesse alicerçada por outros fortes grupos políticos e judiciais por trás disso daí. Essa manobra, que vem sendo arquitetada no Brasil desde o princípio do governo Lula 1 ainda, falando 2004, foi quando o Lula praticamente tinha 1 ano de mandato. Quer dizer, isso daí foi logo depois também da operação lá do Banestado, né? Caso da CC5, isso vem tudo num esquema de mais de 20 anos, na verdade, né? Mais de 20 anos acontecendo coisas muito suspeitas. Vamos lembrar que o Sérgio Moro, ele estagiou com a Rosa Weber, né? Vamos lembrar disso daí. A Rosa Weber, que agora está saindo da presidência e também do Supremo Tribunal Federal, ela estagiou, ela abriu espaços para o Moro estagiar com ela, além de outras barbaridades políticas de vários grupos aí que estão entrelaçados, porque isso daí não tem uma explicação de um agente fazendo tudo isso, não. Isso aí tem muita tramóia por trás disso, tem muito esquema. O Tony Garcia, ele está revelando tudo isso aí, colocando tudo isso à tona. Exatamente. Ele diz aqui, o delator, na ocasião, era um deputado estadual e empresário conhecido como Tony Garcia. Ele só obteve acesso formal aos termos que formalizaram sua atuação como informante de Moro recentemente, quando o juiz Eduardo Apio, desafeto da Lava Jato, assumiu a 13ª Vara e retirou o sigilo que existia, olha aqui, há quase 20 anos, como se acabou de falar. No processo, agora remetido ao Supremo Tribunal Federal, com a intenção de anular todos os efeitos da ação de Moro contra Tony, há registros até de conversas telefônicas do ex-juiz com o réu, cobrando a entrega das tarefas que tinham sido estabelecidas no trato legal. Os autos mostram que 30 missões foram delegadas ao delator, no caso Tony Garcia, condição para colaboração com o Ministério Público Federal assinada por Moro. Veja só como que era a coisa. Procurado, o ex-juiz e hoje senador nega qualquer irregularidade e diz que Tony é criminoso, condenado e que nenhuma das gravações entregue por ele envolve pessoas com foro. Aí diz aqui, abre aspas, Tony Garcia é um criminoso que foi condenado com o trânsito em julgado por fraude e apropriação indébita. Em 2004, fez acordo de colaboração que envolveu a devolução de valores roubados do consórcio Garibaldi e utilizado nas escutas ambientais autorizadas judicialmente e com acompanhamento da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Essas diligências foram realizadas por volta de 2004, 2005, e todas foram documentadas, diz o juiz. E a briga vai, daí vem aqui, vem um montão de outras situações, né? Mas é como se falou, há 20 anos ele devia estar com o couro bem protegido mesmo, né? Porque ninguém faz isso.
Ninguém faz uma coisa dessa de 20 anos e passa incólume. Como é que a pessoa, depois de tudo isso, assume uma investigação que não era nem dele sobre a Lava Jato, que não era de incumbência da Justiça Federal de Curitiba, era de São Paulo. Ele assume, no meio do caminho, o tal do Petrolão, que daí foi usado pela mídia golpista Rede Globo, em parceria com o Ministério Público Federal, golpista que envolveu o Sérgio Moro, envolveu o Dallagnol, envolveu um monte de gente aí. E aí, vejam só que interessante, vários desses juízes do Supremo são lavajatistas. Veja como o Fachin quis defender a Lava Jato, como esse Barroso que está assumindo o Supremo Tribunal Federal é um defensor da Lava Jato. Veja que o Barroso, ele é um beneficiário das contas CC5 do Banestado lá atrás, ele é um beneficiário, ele está na lista da CC5 como beneficiário das contas lá do espólio do Banestado. Veja que esse tipo de organização criminosa do Estado, isso daí não dura se não tiver muita força política por trás sustentando isso daí, inclusive dos Estados Unidos da América. Gente do FBI veio aqui, a Procuradoria de Curitiba, fazer acordo com esse pessoal aqui, né? Então, do Ministério Público Federal, gente de fora que atuou nos grampos da Petrobras e da Dilma Rousseff, a mando da turma do Obama e do Biden. O mesmo Biden que agora está sendo investigado, ele e o filho dele, por se apropriarem de uma série de elementos aí que envolve guerra na Ucrânia, Iraque, Afeganistão. Eles estão envolvidos em vários desses esquemas que já ultrapassaram a fronteira nacional. É muito imbróglio, Chicão. É muita coisa, é muita gente envolvida e muito próxima. Parece coisa de novela, né? É muita gente. Como é que o Sérgio Moro vai estagiar com a Rosa Weber? E como é que agora queriam colocar uma negra para concorrer a ministra do Supremo Tribunal Federal, que ela fazia os trabalhos para o Barroso. Uma lavajatista fazia trabalhos para o Barroso, queria ser indicada pelo Lula e ia ser ministra do Supremo por ser negra. Veja que eles estão usando a pauta dos negros para colocar pessoas dentro do sistema institucional brasileiro, o judiciário e outros mais, para fazer o trabalho de orquestração de golpes de Estado e de inviabilização de governos progressistas no Brasil. É muito interessante isso, né? Tomara que o Lula escolha uma pessoa, ou homem, ou mulher, ou negro, ou branco, enfim, mas que tenha aptidão para aquela função, que tenha uma certa isenção, porque 100% de isenção é muito difícil, né? É muito difícil mesmo, né? Deixa eu ver aqui o Dércio Maicote, lá de Pinhais. Boa noite, amigo. Boa noite para você também. Obrigado por estar conosco aí. Muito legal mesmo. Muito obrigado, viu? Deixa eu pôr aqui de novo. Aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, vão nos assistir mais tarde, mesmo que seja amanhã ou depois, né? Compartilhe essa live, a gente agradece por isso, tá? E também você pode se inscrever em meu canal no YouTube. Lá eu estou como TV O Ponto da Política, legal? E não esqueça também que no dia 1º de outubro acontecerão aí as eleições para o Conselho Tutelar, para os conselhos tutelares em todo o Brasil. Mas vamos para frente. Marcelo, vou te mostrar uma matéria aqui, que as outras peguei do Plural aqui do Paraná, matéria do Plural. Veja só, daí para a gente entrar no tal do marco temporal, né? O marco temporal aqui do Caixa Zero, do Plural, né? Aqui também de hoje a matéria, 28 de setembro, às 9h39, saiu. Senadores do Paraná votam a favor do marco temporal.
Lula já alertou os senadores que irá vetar a lei, uma vez que o STF foi claro sobre sua inconstitucionalidade. Matéria aqui é de Rogério Galindo, né? Está aqui os 3 senadores, o Moro, o Ariovisto Guimarães e o Flávio Arnes, né? A matéria diz o seguinte, ó: todos os senadores paranaenses votaram nesta quarta-feira, 28, nesta quarta, hoje é quinta, né? Quinta. Pois é, que nesta quarta, 28, então, quinta, 28, a favor, ou então foi ontem, 27, né? A matéria aqui, eu acho que está equivocada. A favor do próprio do projeto que cria o marco temporal para as terras indígenas no país. A tese defendida por ruralistas diz que as comunidades indígenas só têm direito às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição do país em 5 de outubro de 88. O projeto, que já tinha sido aprovado na Câmara e passou agora no Senado, é uma clara retaliação aos senadores contra o Supremo Tribunal, Federal, que declarou a tese do marco temporal inconstitucional nesta semana. Os ruralistas pressionam para poder ficar com um quinhão maior das terras a que os indígenas têm direito, diz a matéria. Na bancada do Paraná, os 3 senadores foram a favor do marco temporal: Sérgio Moro, do União Brasil, Ariovisto Guimarães, do Podemos, e até mesmo Flávio Arnes, do PSB. Votaram a favor da proposta que beneficia os grandes latifundiários. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já alertou os senadores que irá vetar a lei, uma vez que o STF foi claro sobre a sua inconstitucionalidade. Então, veja só, vou mostrar novamente aqui, os 3 aqui que votaram, enfim, faz parte da democracia, né? Tem direito a voto, de votar contra ou a favor, votaram a favor. Mas isso tem dado muita peleia, tem dado muita polêmica, né? Inclusive, é o título da nossa live, que o marco temporal acirra o azedume do agronegócio contra o STF no Congresso Nacional. Muito bem. Você falou numa live anterior, ou numa outra anterior ainda, desculpe, que o Congresso iria mesmo aprovar, ia criar um impasse, né? O que você tem a dizer sobre esse azedume, sobre esse confronto, esse desafio que a ala ruralista impôs ao STF? É com você. Então, o que está acontecendo aí está refletindo aquilo que nós estávamos falando desde a semana passada, em particular, devido à polêmica criada, inclusive envolvendo a Gleisi Hoffmann e alguns bolsonaristas, muitos, né, diga-se de passagem, que não queriam aceitar mais as ingerências do Tribunal Superior Eleitoral. Que, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral estava arrecadando mais dinheiro, está ainda arrecadando mais dinheiro que os próprios partidos políticos em conjunto. Quer dizer, as eleições organizadas pelo TSE têm mais dinheiro, um TSE, do que os próprios partidos políticos que deveriam representar a democracia institucional no Brasil, coisa que é um absurdo. Como que pode um órgão ter mais recursos orçamentários, né, bilhões de reais, se esse órgão não concorre às eleições? Quem concorre às eleições são os indivíduos dentro dos partidos políticos. E agora, como pode isso? O Tribunal Superior, além de arrecadar mais, ele vai dizer quem deve ser candidato, quem não deve ser candidato, as multas absurdas a serem pagas, né? As sanções, as penalizações que sofrem os candidatos, os próprios partidos políticos, de uma forma autoritária, reacionária por parte do Tribunal Superior Eleitoral. O mesmo ocorre com o Supremo Tribunal Federal, que de forma monocrática está decidindo coisas que não cabem à sua atuação enquanto parte de um dos 3 poderes da democracia burguesa, digamos assim. Não,
É inconcebível que o Supremo Tribunal Federal faça o que está fazendo, que ele continue fazendo. Aí, a direita orquestrada dentro do Congresso Nacional, que são muito poderosos com a bancada dos latifundiários, a UDR, a UDN, repaginada agora como bancada ruralista, através do seu líder Pedro Lupion, articulou aquilo que eu havia dito. Eles vão dar o troco. E não demorou muito, eles deram o troco quase que imediatamente, porque eles não estão aceitando mais as ingerências dos tribunais, principalmente os tribunais superiores, esses que eu disse agora, o TSE e também o Supremo, e a própria esquerda também entrou em rota de colisão. E, de forma acertada, não aceita mais esse tipo de barbaridade do Supremo e do TSE. Agora, neste caso do marco temporal, é a direita que se organizou para novamente colocar ele em vigor. O Supremo tinha derrubado e agora a direita do Centrão e dos latifundiários acabou resolvendo adotar uma postura mais incisiva, mais de confronto mesmo com o Supremo e colocar as suas pautas em vigor. Agora, isso que está acontecendo, Chicão, eu já havia dito várias vezes aqui, a polarização política no Brasil não acontece só entre esquerda e direita, ela acontece também pela crise política institucional da democracia liberal burguesa no Brasil, que é a crise que está aí, que é a crise entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. E o que está agora batendo de frente é entre o legislativo e o judiciário. Mas o governo Lula também tem um certo desconforto ao tratar com o Congresso e com o judiciário. Então, é uma disputa política entre os três poderes. E agora a confrontação ficou nítida, né? E nessa confrontação, certamente quem vai ganhar são os direitistas do Congresso, porque o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma concertação para adequar a vitória dessa turma toda aí. Não há dúvida nenhuma. Veja só, dentro você está falando aqui do site 247. Pacheco, né, que é o presidente do Senado, Pacheco pautou o marco temporal para agradar bolsonaristas e ruralistas e colher dividendos políticos, avalia STF. Olha só como é que é. Entende? Então, aqui, ó, parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, não quis prioritariamente afrontar a Corte ao pautar no plenário o projeto de lei do marco temporal para terras indígenas. O objetivo teria sido obter ganhos políticos com a decisão. Então, eles estão dizendo, não, que não é para nos confrontar, ele quer ganhar, quer conseguir ganho político, alcançar ganho político com a decisão, agradar o pessoal. Abre aspas, a avaliação é de que Pacheco quis contemplar integrantes da bancada ruralista e parlamentares bolsonaristas, mas até do que estabelecer um clima de guerra com o STF, apesar de o tom de reação e insatisfação ter ficado claro, fecha aspas. Destaca a jornalista e apresentadora da Globo News, Camila Bonfim, em sua coluna no G1. Isso se deve, em parte, ao fato de que a proposta tem potencial para ser judicializada, o que poderia suspender a entrada em vigor das novas regras, mantendo assim a decisão do STF em vigor. Olha só, ao atender esses grupos, a ação de Pacheco é vista como um gesto de defesa institucional. Acredita-se que no Senado ainda poderá realizar outras modificações no projeto no futuro, que não estão contempladas na versão aprovada recentemente devido à sua composição política, etc, etc. E a matéria vai indo. Você veja só, você acha mesmo que antes de... Até deixa eu falar, quero agradecer você, Dércio Maicota, aí de Pinhais, que compartilhou o nosso vídeo aí, muito obrigado, viu? Marcelo, você acha que... Você concorda com essa matéria aí que o 247 postou, baseado numa matéria de uma colunista da Globo, né? Deixa eu ver aqui, a Camila Bonfim, dizendo que
Não, que o STF está vendo que não é um confronto que ele quer ganho político e tal. Pô, é isso mesmo ou dá para desconfiar alguma coisa? O que ganho político? Ele teria uma moral maior com a bancada ruralista, prejudicando os indígenas, no caso, negando a derrubada do marco temporal? Então, é aquilo que eu já havia falado, né? O Supremo Tribunal Federal agora ele quer passar por democrático, por limpinho, e está fazendo essas votações terem uma forma de impactar melhor a parte mais progressista da sociedade, que pode ver o Supremo com melhores olhos. Você vê o caso da Rosa Weber com o aborto? É a mesma situação, Chicão. Que, na verdade, assim, não vai se resolver agora com ela saindo do Supremo, da presidência e do próprio Supremo. Não vai ser isso que vai decidir a parada. Isso é só um aceno. Essas coisas são, na verdade, muita fantasia. Você coloca para a torcida, né? Você joga confete para a torcida, só que o jogo não está decidido. O jogo ainda está sendo jogado em campo. E aquele confete, aqueles papéis, aquela festa, aquele foguetório. Mas, na verdade mesmo, Chicão, o que vai acontecer com o marco temporal? Muitos desses ruralistas vão ter ganhos absurdos nessa intermediação aí, nessa negociação, nessa disputa, nesse cabo de guerra, nessa conformação, no sentido de alinhadas. Você fala ganhos financeiros, ganhos políticos ou ganhos de poder sobre as terras? A gente está falando, quando a gente está falando nesse tipo de ganho, é em todos os aspectos, né? Os ganhos financeiros, com a especulação fundiária, nós estamos falando ganhos de poder mesmo, né? Sobre uma série de ingerências nas terras. A gente sabe muito bem que a polícia e as delegacias, o envolvimento desse pessoal aí com esses latifundiários é muito grande. A repressão sobre os povos indígenas, os povos originários, quilombolas, outros tantos, camponeses em geral, a repressão é muito forte. Quando esses grupos decidem fazer qualquer manifestação, eles vão presos, inclusive de forma inconstitucional. E os delegados e os policiais estão amando desses latifundiários, vestindo a capa da lei, a insígnia da lei. Isso que é mais grave. E quando eles mostram as suas garras para o Supremo, eles também estão mostrando as suas garras para todo mundo que desafiá-los. Se eles são capazes de desafiar o Supremo Tribunal Federal, imagine o que são capazes de fazer conosco, com os povos originários, com os povos que estão desarmados e com os povos que não têm recursos para lutar contra essa gente toda aí. Poceiros, grileiros, invasores, latifundiários. É uma gama enorme de pessoas que estão orbitando a serviço do grande latifúndio, da grande exploração dos minérios, da grande exploração do ouro no Brasil. Esse pessoal vai acabar fazendo valer a lei deles próprios. Esse que é o problema. E eles estão, claro, estão acobertados, como se falou, né? Estão acobertados aí pela violência legítima, né? Ou seja, a coerção, né, do Estado, né? É brincadeira, a coisa não é fácil, não. Marcelo, nós estamos aí já com 50 minutos de duração e estamos chegando ao final do nosso programa aí, legal? E eu deixo para você dar um tchauzão para a turma e abordar algum assunto que você queira aí, dar umas pinceladas, beleza? Tá ótimo, meu amigo, mais uma vez. Então, assim, o marco temporal, só para finalizar, deveria ser algo tão relevante para nós, desde a Constituição de 88, para assegurar, garantir que esses povos tenham condições de sobreviver às suas próprias terras, que eles tenham condições de que o Estado, mesmo agora no governo Lula, possa fazer alguma coisa em seus benefícios. Porque esse pessoal está largado aí, Chicão, também. Eles estão abandonados pelo Estado. E quando eu falo Estado, eu falo dos municípios, dos estados regionais e da própria União. E a União que deveria legislar sobre eles.
A causa indígena é uma causa nacional. Então, assim, o que deveria ser feito aí nas terras indígenas? É dar infraestrutura para esse povo. Não adianta também você dar terra para o povo e não dar infraestrutura, Chicão. Você tem que dar condições, você tem que gerar emprego, gerar renda, fazer esse pessoal produzir, fazer esse pessoal ter silos, armazéns, máquinas, equipamentos, para trabalhar com a terra, para desenvolver a região, e não simplesmente ficar à mercê também de uma terra que, apesar de ser produtiva muitas vezes, eles não têm as condições mínimas de adquirir matérias-primas, de adquirir o maquinário necessário, a infraestrutura para se desenvolver. Então, que se peça ao governo Lula que ele intervenha de fato no desenvolvimento dessas regiões, para os indígenas, quilombolas, camponeses realmente se organizarem e aí sim conseguirem de fato desenvolver a sua agricultura, a sua pecuária e qualquer outro espaço de ordenamento em que se trabalhe com a terra, que ele seja o condutor do processo, que seja ele mesmo o administrador disso tudo aí, e não ficar refém dos povos que não são originários, que são os povos predadores da floresta e das terras do povo brasileiro originário, que são esses latifundiários, que são esses poceiros, esses grileiros de terra, que querem especular com a terra e querem, com a matança desses povos, com a violência institucional do Estado, se apropriarem daquilo que não é deles para enriquecerem, não pagarem impostos e ainda por cima fazerem lobby no Congresso Nacional e desafiarem todo mundo. Então, aí fica a mensagem para todo mundo que somos favoráveis a que o povo brasileiro tenha a sua terra, que o MST conquiste as suas terras para plantar também e que todo mundo, num país desenvolvido, consiga ter as suas terras para desenvolver agricultura, pecuária e outras formas de organização econômica. E sobreviver dignamente disso. É isso que se quer. E não o que está acontecendo no Brasil, que é uma polarização política que só favorece mais a direita, seja ela extremada, seja ela liberal, do que o povo que está cada vez mais refém desta direita e deste imperialismo do norte-americano, que também está influenciando no Brasil aqui também, através dessas ONGs internacionais. Grande abraço para vocês. Perfeito. E que tomara que a gente não veja se repetir aquilo que aconteceu com a libertação dos escravos, né? Libertaram os escravos e deixaram eles, os escravos, a ver navios largados no mundo, né? E os quilombolas e os indígenas que sejam bem, e todos aqueles que têm legitimamente direito dessas terras, que sejam assistidos na forma que você bem relatou aí. Beleza? Um grande abraço para você, um grande abraço a todos aí que estão nos acompanhando, as pessoas que porventura estão nos acompanhando, estejam nos acompanhando, e também para você que vai assistir amanhã, depois, ou em outro horário, e você também que nos assiste em off. Valeu? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.